Sequência do Santo Evangelho segundo São Lucas. Naquele tempo, cercado pela multidão que viera ouvir a palavra de Deus, viu Jesus que estava nas margens do lago de Nazaré, duas barcas paradas à borda desse lago. Os pescadores haviam descido e lavavam as redes. Entrou Jesus em uma delas, uma daquelas barcas, que era de Simão, e pediu-lhe que se afastasse um pouco da terra, e sentou-se então, e da barca pôs-se a ensinar as turmas. Quando cessou de falar, disse a Simão: faze-te ao largo, e lançai as vossas redes para a pesca. Respondendo Simão, disse-lhe: Mestre, trabalhamos toda a noite e nada apanhamos, mas por vossa palavra lançarei a rede. Feito isto, apanharam tão grande quantidade de peixes que a rede se rompia. E acenaram aos companheiros que estavam na outra barca para que os viessem ajudar. Estes vieram e encheram as duas barcas, de modo que estas se submergiam. Vendo isto, Simão Pedro prostrou-se aos pés de Jesus, dizendo: afastai-vos de mim, Senhor, que sou um homem pecador. Porque estava atônito, como todos os que com eles se achavam, pela pesca que haviam feito. Igualmente o estavam Tiago e João, filhos de Zebedeu, que eram companheiros de Simão. E disse Jesus a Simão: não temas, daqui em diante serás pescador de homens. E conduzidas as barcas para a terra, eles deixaram tudo e o seguiram. Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. O Evangelho de hoje nos mostra Nosso Senhor pregando à margem do lago de Genezaré. Quando Nosso Senhor se apresentava diante das multidões, não eram só suas palavras, não eram só os seus milagres, mas era a sua postura, a sua maneira de se mover, de se estar presente, que enchia já de imenso respeito as multidões que não ousavam interrompê-lo quando ele falava. Essa divindade do Nosso Senhor, que mesmo sem falar, já pregava, já devia ser realmente impressionante essa aparência de Nosso Senhor. E tendo subido na barca de Simão, ou seja, a barca de São Pedro, ele ensinava ao povo. Quando ele cessou de falar, ele disse a Simão: avança para o alto mar e lança a rede para pescar. Santo Ambrósio vê nessas palavras, avança para o alto mar, ele vê nisso as profundas controvérsias. E o que há de mais profundo, diz ele, do que o conhecimento da divindade de Nosso Senhor. E podemos dizer que hoje também, qual é a chave, qual é o mistério que esclarece, que desmascara os erros atuais, senão a divindade de Nosso Senhor. A divindade de Nosso Senhor, que é a razão da sua realeza, a divindade de Nosso Senhor, que é a razão da sua... que desfaz os erros liberais, pois Ele é a lei, Ele é Deus. E tudo isso fica aniquilado, todos os erros modernos. E por que nosso Dom Lefebvre teve tanto impacto, tanto bem que ele fez às almas, senão porque ele aprofundou esse grande mistério da divindade de Nosso Senhor. E Nosso Senhor acrescenta: e lança tuas redes para pescar. São Pedro responde: mestre, nós trabalhamos toda a noite sem nada pescar, mas sobre tua palavra eu lançarei a rede. São Pedro então havia trabalhado com o seu trabalho humano a noite inteira e não havia pescado nada. E nós trabalhamos contra os nossos defeitos, quantas noites, quantos dias, quantas semanas, meses e anos, e quantas vezes ficamos sem resultado. Mas Nosso Senhor nos diz: lançai a rede.
E se como São Pedro nós a lançamos, nós teremos um resultado que não vem de nós, que vem da graça de Deus. Esse resultado que nós devemos procurar. Assim foi na conversão de todos os povos, pois a Igreja não cessou de pregar, mesmo diante do fracasso e das perseguições. O Império Romano só se converteu no ano 300, oficialmente, no início do século IV. Enquanto isso, a Igreja teve grande número de mártires, de pregadores, mas não teve um resultado. Ela foi paciente e lançou a rede mais uma vez e teve a conversão do Império Romano. E assim de todas as populações, de todas as nações, foi não obra humana, obra divina, no momento em que Nosso Senhor decidiu. São Pedro lança então as redes e a pesca é milagrosa. E as malhas das redes começam a se romper. As malhas se rompem por causa do mau exemplo dado por alguns. Quando um herege aparece, quando um cismático aparece, é uma malha que se rompe. E mesmo assim, Deus não se deixa perder os seus eleitos. Mesmo no tempo do Anticristo, Deus fará de tal maneira que as almas que se confiam a Ele, no meio da perversão geral, não se perderão. Esses homens que fazem as malhas se romperem são os hereges e os cismáticos. A malha se rompe, diz São Beda, mas o peixe não se escapa, porque o Senhor conserva os seus no meio dos escândalos daqueles que os perseguem. Então, pode se perguntar como é que alguém poderá se salvar no mundo de hoje? Sim, a mão de Deus o protegendo, ele poderá se salvar. Eram duas as barcas, a barca de São Pedro e a barca de São João e de São Tiago. E São Pedro, vendo que os peixes eram um número excessivo, então ele vai chamar a barca de São João para ajudá-los. Essas duas barcas representam, uma delas, que é a de São Pedro, representa a igreja, e a outra, a de São João, representa a sinagoga. E São Pedro, ao chamar a outra barca vindo se unir à barca de São Pedro, indica a conversão do povo judeu, a conversão da sinagoga, que se fará, como São Paulo nos revela nas suas epístolas. Pois todos devem dobrar os seus joelhos diante de Nosso Senhor Jesus Cristo, e a sinagoga também o fará. Tantos eram os peixes que as barcas pareciam afundar, imagem da igreja no final dos tempos, em que ela parecerá submergir, mas não será submergida. Então, cheia de peixes, as duas barcas parece que vão ao fundo. E a igreja também, no fim dos tempos que nós estamos vivendo, e que serão agravados ainda no futuro, a igreja parecerá submergir, parecerá terminada, parecerá que não tem mais jeito. E, no entanto, ela não afundará, como as barcas de São Pedro e de São João não afundaram. Então, eis aí a imagem do fim do mundo. E com isso vamos terminar, pedindo a Deus que nos preserve desses escândalos que podem fazer os peixes saírem fora da rede. Muitas vezes que nós não sejamos escandalizados. O escândalo é aquilo que leva uma pessoa ao pecado. O pecado que leva outro ao pecado. Então que a gente não seja levado pelos escândalos, ou seja, mesmo convivendo com escândalos, nós não encontremos nisso falso motivo, para pecar também, mas que resistamos firmes diante dos escândalos
do mundo e todos os escândalos que poderão acontecer à nossa volta. E que assim a gente fique como esses peixes na barca de São Pedro. E para ficar na barca de São Pedro, justamente, é um grande paradoxo do tempo que a gente vive. Para ficar na barca de São Pedro é necessário não seguir nem os escândalos, nem as falsas doutrinas daqueles que têm a direção da Igreja Oficial de São Pedro. Esse momento é uma provação para a Igreja, mas nós devemos não deixar-nos contaminar pelos erros modernistas e assim ficar fiéis à Igreja de São Pedro, à Igreja de São Pio X, de São Pio V e de todos os santos. Peçamos a Nossa Senhora que nos guarde na fé e nos guarde para a vida eterna. Do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.